Bom, continuando. Bom, e aí, o continente americano, né? Como é que eles se dividiram aqui? Ó, os primeiros povoadores. Aqui é o continente americano, não sei se eu consigo, mas acho que dá para vocês verem, ó. Aqui, ó, tem uma linha do tempo, mais ou menos 100 mil a 50 mil anos. Uma das hipóteses, né, do início do povoamento da América na Serra da Capivara, no Piauí. Então, aqui, ó, esse daqui, tá? Esse aqui seriam os pontos onde foram encontrados vestígios de que sociedades remotas, mais antigas, existiram, tá? Então, é só para vocês terem uma noção, assim, quando a gente fala do continente americano, a gente fala basicamente central e a região do sudeste, tá? No Brasil, você tem algumas sociedades aqui, ó, principalmente aqui no Nordeste e no Sudeste, tá? E no sul do Brasil também. E aí, ó, deixa eu diminuir aqui. Tem aqui as teorias, né, de como eles chegaram aqui. Tem um estudo com relação a povos na região do Nordeste, ó. No sítio do Toca da Esperança, na Bahia, foram encontradas inscrições feitas nas paredes rochosas que representam animais e seres humanos. Entre eles existem formas geométricas e abstratas que poderiam ter função de ritual, no qual foram achados também restos de fogueira e partes de pedras talhadas. A arqueóloga brasileira Maria Beltrão defende que a presença humana no continente é anterior a 200 mil anos. Isso aqui é muito anterior à chegada dos europeus, tá, gente? Já existia povoamento, já existia vários tipos de sociedade que a gente vai ver mais adiante aqui na região da América do Sul, principalmente no Brasil, tá? Aqui são as três. Eu estou mandando esse texto para vocês, vocês podem ler com mais calma. Aqui são as quatro, né? Mas basicamente essas duas são a mesma coisa, que vão dizer como essa entrada aconteceu, como essa rota de entrada pode ter acontecido. Então, ó, para entender esse desenvolvimento dessas sociedades na América, a história também subdividiu esses períodos, tá? E aí, ó, você tem aí um período que vai de 2.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos não, 20 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, até 1500, que é quando é marcado a chegada, né, a conquista dos portugueses aqui no Brasil, no litoral da América do Sul, tá? Então, aqui o paleoíndio, o arcaico e o formativo. Quando vocês lerem, vocês vão ver que tem cada período aqui tem uma característica específica, tá? No paleoíndio é a construção desse território, né? O espalhamento que teve no continente americano, é a época do nomadismo, onde eles coletavam frutos e raízes, né, e caçavam animais, e depois iam para outro lugar. Isso foi muito importante para eles poderem povoar esse continente todo, fazer movimentação nesse continente. O período arcaico, aqui teve grandes mudanças climáticas no continente, fazendo a variação de temperatura, aumento de temperatura, tá? Eles começaram a descobrir, né, começaram a perceber que podia ser feito um cultivo na planta, eles não precisavam sair o tempo todo, então eles passam a ser sedentários. Entre o arcaico e o formativo, eles passam a ser sedentários. Formação da agricultura, né, transformação da região, principalmente o cultivo de algumas raízes, como a mandioca, o milho, é bastante desenvolvido ali, tá? A gente tem aí no período formativo, né, que é o período mais atual, a formação da Mesoamérica, que é uma região que foram as primeiras civilizações da América. É onde hoje está o México e o norte da América Central, tá? Bem próximo do Brasil, mas mais na América Central. Nós temos lá a Mesoaméricas. E aí, tem aqui uma imagem, que vocês inclusive vão fazer um trabalho com essa imagem que eu mandei aí, na atividade, que é para vocês observarem essa representação aqui, é uma representação de como funcionaria essas sociedades da América, tá? No período formativo já.
Então, eu quero que vocês percebam bem a representação, né, da disposição de trabalho entre as pessoas, e principalmente a relação com a natureza ao redor, né, a forma como eles tratavam a natureza para a sobrevivência. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? É no período formativo, então são aldeias já formadas com algumas regras e divisão de trabalho. Você vê que todo mundo produz alguma coisa coletivamente, tá? Não, a noção de acumular riqueza, né? Como a gente vive hoje, por exemplo, de ter um salário, de acumular, pessoas acumulam mais riquezas, né? Do que as outras, era totalmente diferente. A noção de sociedade indígena e, e de comunidade era diferente, de posse de terra era totalmente diferente, tá? E aqui, ó, eu falo no próximo vídeo para vocês.